Meus queridos alunos, olha nós aqui outra vez. Dessa vez, a gente vai conversar sobre a parte de complementação do que nós já estamos estudando em eletrodinâmica na sala de aula. Nós conversamos sobre o que era a intensidade de corrente, fluxo de carga, fonte de elétrons, corrente alternada, corrente contínua, não é mesmo? Aí nós vimos, por último, o efeito Joule e a potência elétrica. Agora nós vamos dar mais uma avançadinha e conversarmos sobre circuitos elétricos. Bom, antes de entrarmos nos tipos de circuitos e suas consequências, seus acontecimentos, vocês devem estar lembrados que nós falamos de fontes de elétrons, não é verdade? As fontes de elétrons, só para dar uma recapitulada, podem ser os geradores, podem ser as usinas hidrelétricas que mandam energia para as nossas casas, podem ser as pilhas, as baterias, os dínamos, os alternadores que tem nos veículos que carregam as baterias que nós usamos quando acendemos os faróis, damos partidas, ouvimos aquele som no carro, não é verdade? Pois é, nós vamos nessa aula imaginar que essa fonte de elétrons já está mandando elétrons para os circuitos. Bem, então o que vem a ser um circuito elétrico? O circuito elétrico é nada mais, nada menos do que um conjunto de dispositivos como pedaços de fios condutores metálicos, dispositivos que consomem energia elétrica, precisando de corrente elétrica para que ele funcione, e a maior parte desses dispositivos, com exceção dos próprios fios e condutores que têm resistência elétrica baixa, os outros dispositivos sempre apresentam uma determinada resistência elétrica, quer ela seja baixa ou seja alta. Então nós vamos estudar como é que se transforma e como é que se estuda as grandezas envolvendo uma associação de resistores que dão para nós o efeito como se fosse uma única resistência ao longo de várias que a gente vai ter nesses circuitos elétricos. Pois bem, essas associações de resistências ou de resistores que nos dão como circuitos elétricos podem ser inicialmente de dois tipos. Um deles em série, o outro em paralelo. Então vamos lá. O primeiro deles, acompanhando aqui, o primeiro deles é a associação em série. A associação em série, eu estou mostrando dois resistores apenas. Mas o que acontece com dois resistores pode acontecer com 3, com 4, com 5, com N resistores. Imagina que o ponto A e o ponto C são os extremos do circuito e que eles estejam ligados numa fonte de elétrons, numa tomada, numa bateria, né? Então, como a extremidade de um resistor está acoplada ou conectada à extremidade do outro, a quantidade de carga elétrica que entra em um resistor é a mesma que sai dela e entra no próximo e sai do próximo. Então, na associação em série, a informação mais importante inicialmente é de que a intensidade de corrente é constante. O que entra de intensidade de corrente num resistor é o mesmo que sai do outro. Agora, quem faz essa corrente elétrica existir em cada um deles é a diferença de potencial. Então, para o resistor R1, nós temos o 1, resistor R2, o 2. Como a diferença de potencial que eu tenho entre A e C é a soma de U1 mais U2, então eu posso escrever que U entre os pontos A e C é o 1 somado com o 2. Porém, vocês estão lembrados que o 1 é R1 vezes I, o 2 é R2 vezes I. E se eu quiser saber qual é a resistência equivalente desses dois resistores, dos N resistores, eu posso chamá-lo de resistência equivalente. Então, o trecho da resistência equivalente que eu tenho, que seria entre os pontos A e C, também pode ser traduzido por U entre A e C, a DDP entre os pontos A e C, é igual a resistência equivalente entre A e C vezes a corrente, já que a corrente ou a intensidade de corrente é sempre constante. Mesmo na própria resistência equivalente, a corrente deve ser a mesma. Atentem-se para isso, hein? Mesmo na associação de resistores, na resistência equivalente, a intensidade de corrente deve ser a mesma que circulou em R1 e em R2. Pois bem, meus queridos, fazendo a montagem da soma das DDPs,
o 1 mais o 2 e substituindo as equações adequadas, nós temos que a resistência equivalente em série é a soma das resistências que nós temos ao longo de todo o trecho do circuito. Pois bem, isso é associação em série. Vejamos agora como é que funciona a associação em paralelo. Vamos lá? Associação em paralelo. A associação em paralelo, como você vai ter vários resistores ligados entre os pontos em comum, é o que acontece, por exemplo, nas nossas casas. Você deve ter alguma tomada da parede na sua casa, onde tem o que a gente chama de pino T, ou Benjamin, como cada um gosta de chamar. De qualquer que seja o nome que você chame, esse pino T ou Benjamin é aquela tomada múltipla que deixa você ligar vários aparelhos em comum ao mesmo tempo. Tá? Como funciona? Então seria, entre os pontos A e B, que seriam as tomadas, você ter, por exemplo, um aparelho que tem resistência R1, outro que tem resistência R2, outro que tem resistência R3, quantos aparelhos você puder ligar. Nesse caso, como a tomada é a mesma, a DDP é constante. Isso quer dizer que todos os três resistores estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Mas tem um porém. A associação, ou seja, a tomada em si, tem capacidade ou condições de fornecer uma corrente I. Acontece que, você já deve ter pensado a essa altura, que a DDP é a resistência vezes a corrente. Então, se a DDP é constante e cada um dos três tem resistência de valores diferentes, então você já imaginou que a DDP é igual ao valor da resistência R vezes a corrente, U igual a R vezes I. Então, onde você tiver R1, como U é R1 vezes I1, onde tiver R2, U é R2 vezes I2. Onde tiver R3, U é R3 vezes I3. Então, onde você tiver R1, R2, R3 diferentes, I1, I2 e I3 vão ser diferentes. Mas, pela lei da continuidade, a corrente que entra é igual à corrente total que sai. Então, matematicamente, você já deve ter imaginado que a corrente total, I, é a soma da corrente I1 mais I2 mais I3. Como a gente já falou também anteriormente, U é R vezes I. Então, para R1, eu posso escrever R1 e I1. Para R2, eu posso escrever U, que é constante, lembre-se, igual a R2 e I2. Para o R3, U, que é constante, é igual a R3 e I3. Se tivesse N resistores, por enésimo resistor, você escreveria U igual a Rn vezes In. Ok. Em sendo assim, I é igual a I1 mais I2 mais I3. Lembrando que U pode ser escrito também como sendo a resistência equivalente de todos os três, vezes a corrente I. Eu posso escrever que U igual a R equivalente vezes I. Então, se eu isolar o I daqui, posso escrever que I é igual a U sobre o R equivalente. Colocando aqui, eu posso ter o U em comum, então fica I igual a I1 mais I2 mais I3. Automaticamente, a resistência equivalente pode ser calculada pelo seu inverso, como sendo 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, se tivesse N resistores, mais quantos eu tiver, até 1 sobre Rn. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de conversar com vocês, para que vocês, inclusive, pensem também qual é a vantagem e a desvantagem de cada um deles. No nosso próximo encontro, nós conversaremos sobre por que ou para que situações usar a associação em série. Em que situações, qual é a vantagem e a desvantagem da associação em paralelo. Pensem bem, porque no nosso próximo encontro nós conversaremos sobre associações ou circuitos com associações mistas de resistores e nós trabalharemos também com aquilo que muita gente tem curiosidade, chamada de curto-circuito. Por hoje é só e até o próximo podcast, meus caros amigos. Um bom descanso.